Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula de hoje? Hoje a nossa aula é de geografia. Peguem os cadernos de vocês, por gentileza, e vamos lá. Vamos abrir na página 193, coloquem a data de hoje, para uma melhor organização. Hoje é dia 12 de 5 de 2020, 12 de maio. Nós vamos começar a nossa unidade 2, que fala sobre população brasileira e suas características, suas experiências. Vamos ver então. Tanta gente e a gente do Brasil. A população humana, ela ultrapassa hoje 7 bilhões de pessoas no mundo, em virtude ao aumento da sua capacidade de ocupação e sobrevivência na superfície terrestre. O Brasil, embora seja o quinto país mais populoso do mundo, com a estimativa de 208,5 milhões de habitantes, apresenta um território extenso em relação ao número de pessoas que o habitam. Então, o território brasileiro ele é bem extenso, é grande, tá? Peguem, por gentileza, o marca-texto de vocês e vamos grifar um pedacinho aí desta parte. Eu quero que vocês grifem o Brasil, embora seja o quinto país mais populoso do mundo. Então, coloquem aí, o Brasil, embora seja o quinto país mais populoso do mundo, apresenta um território extenso em relação ao número de pessoas que o habitam. Tá bom? Podem marcar esse pedacinho aí, então, que é importante. Joia? Suas primeiras ideias. Peguem o lápis de escrever e vamos completar juntos aí a atividade, tá? Com tantos habitantes, o nosso país apresenta uma grande diversidade humana, né? Bastante culturas, né? Misturas de raças, a grande diversidade, né? De pessoas que habitam o nosso país. Como e quais informações podem ser coletadas para se conhecer as características de sua população? Então, nós vamos colocar algumas observações aí, pessoal. Pode completar comigo, veja só. Vocês vão escrever aqui, ó, como coletar as informações. Então, as informações, elas são coletadas através de pesquisas, tá? Então, são feitas pesquisas, tá? Para a gente coletar informações aí a respeito, né, dos povos que habitam o nosso país. E quais informações são coletadas? Então, a gente faz uma pesquisa para saber quantos homens, mulheres, crianças e idosos vivem no Brasil, quanto ganham, quais problemas enfrentam e etc. Tá joia? Então, é feita essa pesquisa para fazer aí um levantamento, né, do público que temos vivendo em nosso país, quais são suas maiores necessidades, para que tenha, então, uma melhor organização da população do nosso país. Ok? Lembra que eu já expliquei numa aula passada que eles faziam as pesquisas e eles dividiam, então, por regiões, né? Para que ficasse algo mais sucinto, que eles pudessem, no caso, não abranger tanto essas pesquisas, para depois unir todas elas e chegar aí um bem comum, aonde favorecesse todos que habitam no nosso país, tá bom? Exploração e descoberta, página 194, pessoal. Coloquem a data novamente e vamos falar um pouquinho a respeito da população brasileira atual. Em nosso país, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, é o órgão responsável por fazer o censo ou recenseamento demográfico a cada 10 anos. Então, nós já vimos um pouquinho a respeito do IBGE. É ele que faz essa pesquisa e esse levantamento de quantos homens, mulheres, idosos, crianças habitam o nosso país, quanto é o salário das pessoas, quanto eles ganham, quais são suas maiores necessidades, tá bom? Então, vamos grifar esse pedacinho também, olha só. Então, coloquem assim, em nosso país, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, é o órgão responsável por fazer o censo ou recenseamento demográfico a cada 10 anos, desde nosso país até 10 anos. Tudo bem? Esses dados, pessoal, são publicados em um relatório na forma de tabelas e gráficos. Esses dados são posteriormente analisados em artigos que nos ajudam a conhecer melhor a população do nosso país,
seja por suas características mais gerais, seja pelas especificidades de um ou outro grupo ou temática que se apresente relevante em algum momento. Já sabemos que o objetivo final será sempre ajudar o governo a criar políticas públicas que atendam da melhor maneira possível a essa população, tá bom? Então, sempre o objetivo é melhorar a qualidade de vida da população. IBGE faz o censo em 10 anos, podem gravar isso aí também, tá bom? A gente já colocou aqui em cima, eu coloquei aqui só para dar um destaque, tá bom? Bom, agora nós temos aí um mapa mostrando para a gente que o Brasil, ele não é apenas, a população que existe nele não é apenas um povo só, é sim a mistura de raças, né, de culturas. Então, eles colocaram aqui bastante pessoas de forma diversificada para a gente conseguir ver aí a formação do nosso país, tá bom? Então, veja só, quantos somos? Quantos homens? Quantos idosos? Quantos ganham? Quanto ganham? Então, nós temos um gráfico. Lembra que eu acabei de explicar que quando a gente faz esse levantamento, a gente trabalha com gráfico, tá? Então, tem o crescimento populacional e observe que o gráfico a seguir com o histórico dos levantamentos feitos nos censos demográficos, tá? Então, a evolução da população residente no país, quem mora aqui no país. Então, eles fizeram um gráfico levando em consideração do ano de 1872 até 2010. Então, como nós podemos observar, então a população ela só foi aumentando, ó, tá? Então, ela foi crescendo, tá? Nunca diminuiu, ok? Bom, nós temos aqui a leitura da quantidade de pessoas que existem, então, em nosso território hoje, né? Através dessa pesquisa do gráfico. Podemos notar pelo gráfico que a população brasileira cresceu bastante. De 1872 até 2010, ela se multiplicou 20 vezes, tá? Esse crescimento ocorre de duas maneiras. Pelo crescimento natural, que é a diferença entre a quantidade de pessoas que nascem e a quantidade de pessoas que morrem. E pela transferência de pessoas que entram no país vindas de outro lugar, que são os imigrantes e daquelas que saem do país para outros lugares, que é a imigração também. Historicamente, a imigração foi a responsável pelo crescimento da população brasileira no censo de 1872 até 1940, tá? Então, nesse período, o Brasil cresceu muito o número de população por conta de imigrantes que vieram morar em nosso território. Mas a partir dos anos de 1950, esse aumento ocorreu principalmente pelo crescimento natural, tá? De nascimentos e mortes, já que os casais tinham muitos filhos, que era a taxa de fertilidade, e hoje essas taxas elas têm se declinado, ou seja, as famílias de hoje elas não têm tantos filhos como as de antigamente, tá? Então, a princípio, o nosso país cresceu muito populacionalmente falando por conta da imigração de pessoas que vieram morar para cá. A partir de 1950, o crescimento foi mais pela questão das famílias terem muitos filhos, tá bom? E hoje a gente vê que esse número é reduzido, né? Número de filhos por família. Geralmente a pessoa tem um ou dois filhos, não se tem mais 8, 9 como antigamente. Isso se deve, sobretudo, à modernização do país, com maior participação da mulher na universidade e, consequentemente, no mercado de trabalho, fazendo com que ela opte por se casar e engravidar mais tarde. Além disso, a criação e educação de um filho hoje tem custos mais altos que antigamente. Então, com a modernidade, antigamente as mulheres ficavam em casa, elas tinham seus filhos mais novas, elas só cuidavam dos filhos e da casa, né? Hoje não, a mulher tem uma vida mais ativa, ela dominou aí, né, a questão de trabalhar fora, então ela precisa se organizar e ter mais tempo aí para cuidar da casa, do filho e ainda trabalhar fora. Então isso fez com que ela tivesse menos filhos, com que ela se casasse também mais tarde, com que ela engravidasse mais tarde. Então tudo isso gerou o quê? Um número menor de filhos por família, ok? Nós temos aí, ó, éramos 6, seremos 3. A fecundidade da brasileira despencou em total de filhos por mulher. Então, veja só, em 1960,
era muito comum a mulher ter vários filhos, tá? Depois, em 1980, já foi reduzindo, né, de vários, já foi para 3, tudo bem? E em 2000, foram para 2. E agora, em 2020, a gente acredita que a maioria aí tem um filho só, tá bom? Outro dado importante é a queda da mortalidade, tanto devido à melhoria da qualidade de vida geral, mais educação, melhor renda, quanto aos avanços da medicina e dos medicamentos, né? Atualmente, a mortalidade é, em média, de 6,08 para cada 1.000 habitantes. Então, houve o crescimento aí, a melhoria na questão da saúde, mais medicações foram inventados, né? E combateram aí melhor várias doenças que antigamente não se tinha. E a questão também, não só medicamentosa, mas hospitalar. Então, tudo favoreceu aí a termos o quê? Um fator menor de mortalidade, tá bom? Estrutura da população, pessoal. Os questionários realizados pelo censo não se concentram somente no levantamento da contagem populacional, mas também como esta se distribui, de acordo com critérios como sexo, idade, cor, renda familiar, setor de trabalho. Esses dados permitem uma análise geral de como é a estrutura da população brasileira. Então, o censo, ele se preocupa no sentido geral, não só de quantitativo, né, de quantidade de pessoas, mas sim o nível em que ela tem financeiro, onde ela mora, como que é a convivência, tá? São várias informações aí que são atribuídas ao censo. Divisão por sexo. Veja só, na divisão por sexos, o censo de 2010 apontou que no Brasil há uma porcentagem maior de mulheres, 51%, do que de homens, que deu 49%. Ou seja, de cada 100 pessoas no nosso país, 51 são mulheres e 49 são homens. Essa relação é considerada equilibrada, porque é muito parecido o número de homens e mulheres que temos no Brasil, então, tá? Aqui tem o gráfico da porcentagem, vocês podem verificar aí que o gráfico foi dividido ao meio e há uma pequena quantidade aí maior para o lado das mulheres, mas é pouca coisa, tá bem equilibrado, tá? Não por acaso se desenvolveram vários programas de atendimento específico à mulher, tanto na área da saúde, informação e vacinação sobre doenças femininas, como na área social, especialmente em segurança. Então, a gente vê que a mulher, ao longo dos anos, né, ela foi ganhando mais espaço na nossa sociedade e também tendo aí uma atenção especial, até por conta de que nós podemos ver agora que a população ela é formada, a população brasileira é formada por um número um pouco maior de mulheres, ok? Divisão por idade. Outros dados importantes mostram a composição da população quanto às faixas de idade. No gráfico abaixo, mostra-se essa divisão, considerando as porcentagens apresentadas pelo censo. Então, veja que interessante, ó. Como é a população da faixa etária, tá? Esse censo foi feito em 2010. Então, veja, 11% da população brasileira são de idosos, 56% são de adultos e 33% de jovens, ok? Os jovens representam uma riqueza potencial, pois investimentos em saúde e educação de políticas públicas podem transformá-los em instrumentos decisivos para o desenvolvimento do Brasil. Porém, devido à desigualdade de renda, isso não é garantido a todos. Então, o que está querendo dizer aí, pessoal? Que o jovem, ele é o principal agente de mudança para o nosso país. Quanto mais nós investirmos nos jovens, maior será a formação desses jovens e a capacitação no futuro, né? Para que ele venha trabalhar e desenvolver um trabalho bacana, sério, fazendo com que o nosso país cresça. Só que, infelizmente, devido à desigualdade social, nem todos os jovens eles têm a mesma oportunidade de estudo, tá? Muitos aí acabam não conseguindo, né, estudar ou precisam trabalhar mais cedo e acabam abandonando os estudos. A população idosa, por sua vez, vem crescendo no país, representando custos de aposentadoria, cuidados de saúde, etc., com exceção de uma pequena parcela dessa população,
A maioria enfrenta muitas dificuldades e desafios no dia a dia, o que os coloca na dependência de seus familiares. Então, ao mesmo tempo que a população idosa está vivendo mais, mas ela precisa de cuidados especiais. E muitos desses idosos acabam dependendo dos seus familiares, né, para que possa cuidar aí direitinho deles no futuro. A situação de pobreza e miséria familiar, por exemplo, são um dos principais fatores que promovem a exploração do trabalho infantil, ou seja, crianças que têm de trabalhar para ajudar suas famílias. No entanto, essa prática contribui para a evasão escolar, comprometendo assim a evolução profissional dessas crianças. Então é muito triste, pessoal, quando a gente vê uma criança trabalhando, porque o que acontece? Com o tempo, essa criança abandona os estudos. E aí, o que ela vai ser quando ela crescer? Né? Então, uma coisa, um problema acarreta outros problemas. Então, compromete, né, os estudos dessa criança, ela não consegue continuar estudando, no futuro ela não terá uma profissão, tá? Então, compromete uma vida toda. Hoje, em que a taxa da população adulta é a maior, a prioridade de investimentos é dada na geração de empregos. Por outro lado, no país há muitas carências. Grande parte da população adulta é pouco qualificada, tem salários mais baixos e tenta sobreviver com subempregos. Tá? Então, nem toda a população adulta tem um bom emprego. Né? A grande maioria ainda trabalha em empregos que se ganha muito pouco, né? E acaba tendo muitas dificuldades aí para manter o seu lar, tá bom? O seu sustento, na verdade. População trabalhadora e setores de atividade. A maioria da população adulta, como você viu, está voltada para o mercado de trabalho, produzindo a riqueza e o desenvolvimento do país. É chamada de população economicamente ativa, que é o PEA, ou seja, tem um trabalho fixo e ganha remuneração por ele, com carteira assinada e recolhimento de impostos, de acordo com a legislação. Então, nós temos um gráfico aí, onde o quadradinho que está em amarelo, tudo que está em amarelo representa os homens, e vermelhinho as mulheres, tá? E aí nós temos, né, um levantamento aqui em verde, que é a diferença entre homens e mulheres. Então, a gente percebe que no ano de 1950, a grande maioria que ocupava o mercado de trabalho eram os homens, mas com o decorrer aí dos anos, isso foi sendo modificado. Veja como, hoje, aqui, ó, o mais atual, que é 2010, como a mulher avançou no mercado de trabalho. Ela está praticamente quase igual ao homem, tá? Então, houve um grande avanço aí na questão, né, que antigamente eles só davam mais empregos para os homens, havia aquela questão machista. Hoje não, hoje a mulher praticamente ela conseguiu aí se igualar ao homem, conseguindo mostrar que ela é capaz, né? E que ela consegue realizar atividades tão bem quanto ele, certo? Os dados considerados nesses gráficos só se referem aos participantes do mercado formal, amparados pelos direitos trabalhistas, e não computam milhões de brasileiros que estão na economia informal ou no subemprego. Trabalham sem registro formal, por exemplo, os camelôs, flanelinhas, feirantes, pedreiros, entre outros trabalhadores. Então, para que vocês entendam, esse gráfico anterior que eu mostrei, ele mostra apenas a quantidade de pessoas que são trabalhadas com registro, tá? Conforme a lei, né? Agora, fora esse número de pessoas, nós temos diversas pessoas que também trabalham, mas que não estão nesse gráfico porque são autônomas, tá? Elas fazem o seu trabalho sem carteira assinada, tá joia? Temos aí a imagem de uma construção civil. A construção civil hoje é uma indústria que emprega muitas pessoas, o que contribui para a recuperação da economia com contratação para variados tipos de cargos, tanto de alta capacitação, que é um arquiteto, um paisagista, um engenheiro, como de baixa capacitação, que seriam os pedreiros, os eletricistas, os pintores, né? Para a gente ter uma obra, a gente precisa de todas essas pessoas trabalhando juntas. Mas, por que a gente usa alta capacitação? Porque para você se formar em um arquiteto, um paisagista, um engenheiro, você tem que investir bastante na educação, né? Porque o custo do curso é alto, então é uma dedicação bem maior.
Já a questão da baixa capacitação é que muitas vezes nós temos especialistas como pedreiro, eletricistas, que fizeram cursos simples e que se capacitaram para exercer essa profissão. Não exige um curso tão aprimorado como os outros, né? Uma pós-graduação, às vezes a pessoa não sabe, nem tem assim muito conhecimento escolar, mas ela consegue, através dos cursos, ter a profissão como pedreiro, eletricista ou pintor, tá bom? É um serviço assim mais manual, né? A falta de empregos formais gera um grande número de pessoas que, para sobreviver, procura a economia informal. Então, olha só, às vezes a pessoa quer trabalhar com a carteira assinada, porque é até mais uma segurança para ela, mas o que acontece? Não tem. Então, ela tem que partir para um serviço informal, tá? Então, é muito comum a gente ver pessoas vendendo as coisas pelas ruas, né? Elas fazem as suas barraquinhas, vendem aí acessórios, tem pessoas que vendem produtos alimentícios, tá? Porque ela precisa sobreviver. Então, ela tenta aí, né, ter uma ideia do que ela pode fazer para ela ganhar o seu dinheiro aí para a sobrevivência, tá bom? Aí mostra um gráfico para nós a respeito do que? Pessoas de 15 anos ou mais de idade economicamente ativas no Brasil. Essa pesquisa foi feita em 2012, tá? Como que são as pessoas que trabalham de 15 anos para cima e que são ativas aí economicamente no Brasil? Então, nós temos um gráfico levantando de acordo com o nosso salário mínimo, que está entre R$ 1.045, né? Então, eu coloquei aqui o valor do salário mínimo para vocês no Brasil, tá bom? Então, nós temos essa divisão de porcentagem. Quem ganha de meio salário a um salário mínimo, mais de 2 a 3 salários mínimos, mais de 3 a 5 salários mínimos, de 5 a 10 salários mínimos, de 1 a 2 e meio salário mínimo. Então, se vocês observarem as quantidades aqui, você pode ter uma ideia, né, da porcentagem aí do salário da população, tá bom? Baseado no valor que é o nosso salário mínimo aí. Tudo bem? Pessoal, na próxima aula a gente vai continuar falando sobre esse assunto, tá? Nós vamos ter, inclusive, algumas perguntas para a gente pensar, refletir e responder de acordo com a leitura. Então, hoje a gente para por aqui. Eu peço a vocês que deem uma lida novamente sozinhos em casa, tá? Procurem entender melhor o texto, para que na próxima aula a gente volte a conversar e você esteja mais familiarizado aí com esse assunto. Combinado, meus amores? Então, tá ótimo. Bom, hoje a gente para por aqui, relembrando os dias que nós tivemos as atividades avaliativas. Se alguém ainda precisa entrar em qualquer um desses dias, entre, faça a sua atividade, se você ainda não teve oportunidade, tá bom? E qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo grande para vocês e até amanhã na nossa aula. Fiquem com Deus. Beijão.